Já parou para observar que alguns padrões de comportamento, sentimento e emoção, eles são repetitivos na sua vida? E isso acontece por um único motivo, porque a gente ainda não entendeu a linguagem do corpo e a linguagem da mente. E quando essas duas linguagens, elas entram num modo repetitivo, a gente acaba criando um estado de ser, e é aí que esses padrões começam a se repetir, e é por isso que é tão difícil a gente se libertar deles. Se você está passando por alguma situação, algum padrão de sentimento que quer se libertar e está encontrando dificuldade, fica com a gente que depois da vinheta a gente vai falar um pouco desse assunto. Bem-vindo, esse é o Espaço Plenitude, um canal criado para ajudar você a co-criar uma vida próspera, abundante e feliz. Falando um pouquinho de espiritualidade, sem caráter religioso, física quântica, leis universais, reprogramação mental e frequência vibracional das emoções humanas. E eu sou a Carla Carvalho e estou aqui com esse propósito de ajudar você nessa caminhada, dividindo um pouquinho de conhecimento. Então roda a vinheta que logo depois a gente vai falar desse assunto. Já parou para analisar e para pensar que dentro do nosso corpo existem várias linguagens, várias frequências, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? E já parou para pensar que a gente tem o mesmo pensamento, o mesmo padrão repetido nas mesmas situações? Isso acontece porque a gente desenvolveu um estado de ser. Vamos imaginar que uma jovem, eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar, para ficar mais fácil, né? Uma jovem casada há pouco tempo, mãe de 2 filhos, estava levando uma vida naturalmente normal. E um belo dia, o marido dela se despede naturalmente, se despede dos filhos e sai de casa, teoricamente para trabalhar. E alguns minutos depois, esta mulher recebe a notícia de que seu marido acabou de cometer suicídio. E o que acontece? Ela acaba se prendendo num padrão emocional de culpa, de raiva, de mágoa, de revolta. E a partir dali, ela começa a desenvolver várias doenças. Ela começa a repetir para as pessoas o padrão. O que aconteceu? Que o marido dela se matou. A partir do momento que ela começa a desenvolver algumas doenças, ela instala um padrão de estresse ainda mais alto. E por que eu estou contando essa história para vocês? Por que tudo isso se desenvolveu ao longo da vida dessa pessoa? Porque ela começou a repetir, a reviver os mesmos pensamentos e emoções do momento que aquilo tudo aconteceu. E a cada vez que ela contava a mesma história, nossa, fulana, por que você tá triste? Por que você tá tão cabisbaixa? Ah, eu tô triste porque me aconteceu isso. Ela estava revisitando todo aquele arquivo de memória. A linguagem da nossa mente são os pensamentos. E a linguagem do nosso corpo são os sentimentos e a emoção. Quando nós entramos num padrão repetitivo de pensamento, sentimento e emoção, e a gente alimenta isso durante um certo período, a gente passa a criar traços de personalidade. E depois que isso está instalado e a gente continua, a gente cria os estados de ser. E nós passamos a viver a nossa vida baseado nas memórias, nas interpretações que a gente deu de todas as situações que a gente vivenciou. E por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas elas estão imersas em padrões de personalidades, em estados de ser completamente negativos e nem se dão conta disso. Por exemplo, eu vou dividir a história que acontece comigo,
né? A gente tá vivendo um período completamente diferente. E nesse vídeo, vocês vão escutar um monte de barulho, cachorro latindo, minha mãe cantando no fundo do vídeo. Meus filhos conversando. Por quê? A gente tá vivendo um padrão, a gente tá vivendo um período completamente diferente. E eu, durante muito tempo, eu fiquei sem gravar porque eu tinha condicionado a minha mente a todo um padrão de perfeição e quando eu não consigo atingir esse padrão de perfeição, eu simplesmente travo e não consigo entregar esse conteúdo, que é uma coisa que eu amo. E eu entendi que agora isso estava me prejudicando e estava prejudicando vocês, porque estava me impedindo de executar, de manifestar a minha missão de vida, que é uma coisa que eu adoro fazer, é dividir esse conhecimento, levar informação para as pessoas. E eu entendi que eu desenvolvi um estado de ser que é de sempre buscar a perfeição para a execução dos meus vídeos e que isso não estava sendo possível porque o momento era completamente outro. E quando a gente entende a linguagem da mente e a linguagem do corpo, a gente consegue identificar quais os comportamentos, sentimentos e emoções que a gente deseja mudar e começa a alimentar esses comportamentos, criando um novo estado de ser e, consequentemente, um novo padrão vibracional, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. É um desafio, tá gravando vídeo, sabendo que tem um monte de barulho no fundo, mas é uma coisa que eu me propus a fazer. É um exercício que eu estou fazendo para que eu consiga me manter no exercício do meu propósito de vida, mantendo o meu padrão vibracional elevado e sem permitir que o externo domine o que está acontecendo no meu mundo interno. Quando a gente começa a viver baseado nas informações que a gente tem do passado, em todo o nosso banco de dados, em todo o nosso pacote de informação e as interpretações que a gente deu, nós começamos a viver, a enxergar o mundo que está à nossa volta de acordo com aquilo que a gente vivenciou e a gente se fecha para as novas possibilidades. E o que acontece? Quando a gente está enxergando o mundo a partir do que está acontecendo no externo, acontece uma coisa muito interessante na nossa mente, que é o que? Nós entramos em estado de alerta, nós entramos em modo de luta ou fuga e nós começamos a viver sob o domínio dos hormônios do estresse. O nosso nível de cortisol sobe. E o que acontece na nossa mente? Ela está em estado de alerta e começa a disparar áreas conflitantes do nosso cérebro. Ele passa a funcionar em desarmonia. E ao longo do tempo, isso vai nos causar doenças, tanto do lado emocional quanto do lado físico. E por que eu estou trazendo toda essa conversa para vocês? Para que vocês consigam entender que para que nós possamos mudar padrões de comportamento e estados de ser que foram instalados por nossas percepções, é preciso romper o ciclo de pensamento e sentimento. Você cria um estado de ser quando você alimenta muito tempo o mesmo padrão de pensamento e sentimento. É quando existe uma conversa muito longa entre a linguagem da mente e a linguagem do corpo. A partir daí você criou um estado de ser, você criou traços de personalidade. E se isso pode ser criado para o lado negativo, se a sua percepção de mundo, se a forma como você vê o mundo, se a forma como você percebe as coisas, criou um estado de ser reclamão, depressivo, triste, derrotista, é responsabilidade sua que você tenha feito isso, mas também é responsabilidade sua e também é seu o poder de reverter, porque o caminho é o mesmo. Basta que nós consigamos criar novas conexões neurais. E quando você entra nesse estado de ser de baixa frequência,
com sentimentos de vibração baixa, nós começamos a criar blocos de energia negativa que vai ficar impregnado no nosso campo de energia e vai nos influenciar e vai nos deixar propícios a todo tipo de ataque energético. Vai drenar nossa energia, vai reduzir o nosso potencial do campo quântico de ações. Então, o grande convite daqui hoje é: observe os seus padrões de pensamento, sentimento e emoção, decida por onde você quer mudar e vamos identificar, traçar um novo modelo, que é o modelo que você quer seguir, que é o modelo que você quer trazer para manifestação na sua vida física. Traga esse novo modelo, faça ensaios mentais e aprenda a deixar de lado esses traços de personalidade. E para isso as terapias energéticas ajudam muito a identificar esses traços, esses estados de ser, desligar esse piloto automático e criar novos estados de ser a partir de exercícios, de técnicas de limpeza e de reprogramação. Existe um ciclo que ele é infinito, até que você voluntariamente vai lá e rompe, que é o ciclo de pensamento. Determinados pensamentos te levam a determinadas emoções, que te levam a determinadas atitudes, que te levam a determinadas experiências, que por sua vez te levam a determinadas emoções, que por sua vez te levam a determinados pensamentos. E esse ciclo, ele vai se repetir de maneira infinita, até que você identifique e diga: basta, eu não quero mais agir dessa forma, eu não mais permito que o que acontece no externo influencie o meu mundo interno. Até quando você vai permitir que o que acontece fora de você interfira na sua paz de espírito, interfira na sua felicidade, interfira na sua plenitude? Você vai esperar que o mundo lá fora mude para que você tenha felicidade, ou você vai promover esta felicidade a partir de uma mudança interna para que você promova a mudança no mundo externo? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Tô deixando um recadinho aqui para os meus teleamados, se você ainda não conhece o meu canal, o meu grupo, tá? VIP do Telegram, o meu Teleamados. Lá eu divido muita informação a respeito desses assuntos e de vários outros assuntos. Assuntos sobre os vídeos do Instagram, sobre o meu conteúdo no Instagram. A gente sempre tá dividindo lá técnicas e áudios exclusivos. Então, se você não tá lá, corre pra lá, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos crescer cada vez mais essa nossa comunidade de luz. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.